és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. De pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados. O teu reino vem, nossa fé no nosso Deus, que se abra os céus fechados. Teu reino se mova aqui, a nossa fé está no grande Deus, que se abra os céus fechados, teu reino se mova aqui, a nossa fé está no grande Deus, grande Deus. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados, e o teu reino vem, se mova aqui. Nossa fé está no grande Deus, que se abra os céus fechados, teu reino se mova aqui. Céus fechados, teu reino se
Jesus. A atmosfera dos céus está neste lugar. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós clamamos pelas tuas mãos poderosas. Nós clamamos, Senhor amado, para todas as famílias que estão aqui, Senhor, porque a tua palavra nos diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz a tua palavra. E nós tomamos posse, Senhor amado, de tudo que está escrito nela, Pai. E nós moraremos, Senhor. Uma unção de salvação seja derramada sobre este lugar, ó Pai. Aqui, Senhor amado, tem pais, tem mães, Senhor amado, que estão orando pelos seus filhos. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Senhor amado, o impossível se torna possível aos tuas mãos poderosas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca no íntimo de cada um que está aqui, Senhor. Movimente, Senhor amado, as pedras que precisam ser movidas, porque nós cremos em Ti, Senhor. E nós cremos, ó Pai, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nessa terra, viveremos todas as promessas que o Senhor determinou para os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos dar sequência então ao seminário de libertação. Ontem falamos sobre níveis de opressões. Você tem a sua apostila? Todos têm. Se você não tem, eu recomendo que você tenha. Acho que lá fora ainda tem. Porque você está ouvindo a palavra, você está acompanhando os versículos e você vai ter um material na sua mão para depois você ler com calma e até mesmo para ajudar outras pessoas a alcançar libertação. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Repita comigo assim: amado Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Unge os meus ouvidos para ouvir a Tua voz e receber a revelação que vem do Teu Espírito. E novos níveis de libertação venham na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir ao pastor que ungisse todas as crianças. Os pastores pudessem já ungir as crianças agora, desde os menorzinhos até os adolescentes, colocando eles debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Não, eles podem ficar lá. É aonde eles estiverem, que eles sejam ungidos. E nós vamos entrar nessa libertação chamada maldições geradas no início da vida. Então, unge eles e declara a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de todas as crianças. Mesmo as crianças que estão nas salas ou estiver em outro local, outro ambiente, pode ungir elas, tá? As crianças podem vir aqui na frente, então, rapidinho. Depois elas vão para a sala, né? Então, vem aqui para receber uma oração, uma unção, cobertura do sangue de Jesus. Até ungir também as crianças que estiverem no ventre, né? Ungir as mães que estiverem, as mulheres que estiverem grávidas também. Era bom que recebesse também a unção para proteção, porque nós vamos entrar nesse tema que é maldição gerada no início da vida. Amém? Já ungiram? Já foram ungidas? Então pode ir para a sala. Já estão abençoadas e cobertas pelo sangue de Jesus. Amém? Isso, muito bom. Muito bom, glória a Deus. Se você tem a sua apostila aí, nós vamos entrar então aí na página 17, né? Página 17. Eu considero esse tema e essa ministração
uma das mais importantes quando se trata de libertação. Inclusive, quando a gente vai atender alguém em particular, esse é um ponto chave. Quando você nasceu, qual era a fé que os seus pais tinham? Em que os seus pais acreditavam? Então, saber exatamente como que foi o início da vida de uma pessoa é uma chave para a libertação. Ter informações de como a pessoa foi gerada, se ela foi gerada dentro de um casamento, se ela foi gerada em adultério, se ela foi gerada através de um abuso sexual. Essas informações, quando se trata de libertação, elas são importantes, porque são caminhos de maldições. Se houve rejeição, se houve uma rejeição paterna, se houve uma rejeição materna, tudo isso é importante. Como que a pessoa foi gerada? E você observa que quando Jesus ele foi para vir a este mundo, o cuidado que Deus teve com o nascimento de Jesus. Primeiro que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, é uma semente que veio do céu. Amém? É uma semente santificada. Jesus não foi gerado pela vontade humana, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas teve que ter a aceitação de Maria, né? Maria teve que concordar que seja feita segundo a tua vontade, porque se ela rejeitasse, então abriria ali caminhos de maldições, a rejeição. Então ela aceitou a mensagem que o anjo trouxe, ela aceitou conceber, e depois José, quando soube, ele queria fugir. Por quê? Ele sabia que aquilo era um problema, não é? Engravidar uma mulher antes de casar. Então ele quis fugir. Então o anjo também teve que, falar com ele para ele aceitar, para que não houvesse rejeição nem materna e nem paterna. Então, olha o cuidado. Estou dando um resumo aqui para você entender o que é o mundo espiritual, porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não tem essa visão espiritual do que estava acontecendo. Amém, amados? Então, você veja que o cuidado de Deus para que Jesus não fosse rejeitado nem pela mãe, nem pelo pai, e aí ele fosse, então, gerado e viesse a este mundo, tendo uma mãe e tendo um pai, não é? Um pai não que gerou, mas um pai adotivo. Então, Jesus cresceu ali, tendo um pai físico, para que não houvesse traumas, para que não houvesse sentimento de abandono, de rejeição. Então, esses detalhes da vida de uma pessoa, quando se trata de libertação, são importantes para identificar se em algum lugar, algum momento, houve uma abertura para o espírito maligno entrar. Porque a rejeição, o abandono, não é? São caminhos de maldições na vida das pessoas. Então, a pessoa que foi rejeitada, ela precisa receber a cura interior. E quem rejeitou precisa renunciar a essa rejeição, quebrar exatamente essa legalidade que tenha dado ao espírito maligno. Porque às vezes a gente simplesmente joga isso debaixo do tapete e não entende que tem legalidades dadas. Então muitas pessoas rejeitam, mães rejeitam seus filhos, tentam abortar, pensam em abortar, não é? Acaba não abortando, tem a criança, mas aquele momento da gestação da criança no ventre, os 9 meses, em que a mãe pensou em abortar, tentou abortar, porque aqueles que abortaram, a criança já morreu, já não está mais aqui, porém a maldição foi gerada no sangue. Eu falo sobre isso naquele livro sobre a libertação do sangue. Então,
A questão é essa: aqueles que não abortaram, mas pensaram, desejaram, tentaram, gerou maldição. Abriu-se uma porta para o espírito. Então os pais precisam pedir perdão e renunciar essa rejeição, porque a vida é um dom de Deus e ninguém pode ir contra isso. Amém, amados? Esses 9 meses de gestação são primordiais, porque claro que hoje a ciência já comprova que a criança no ventre ela já recebe informações, ela já sente, não é? Hoje a ciência avançou muito nessa área, porém a Bíblia já fala disso há muito tempo. Salmo 139, você pode ler na sua Bíblia. Salmo 139, Davi fala de uma forma muito clara sobre como nós somos vistos desde o ventre materno, cada parte que é formada, cada dia da formação, e Deus escrevendo no seu livro, está lá no Salmo 139, sobre essa questão. Agora, tudo isso é importante, e tudo que é feito nesse momento do início da vida de uma criança se registra no mundo espiritual. Quando a pessoa vai num lugar e faz um benzimento, toma um passe para ter uma gestação, para a criança nascer com saúde, tudo isso vai abrindo portas para espíritos malignos. Eu falo de uma mulher que está, o testemunho dela está nesse livro aqui, De Onde Você Veio. Em um seminário de libertação, ela participou do seminário, e nessa palestra ela lembrou de algo que ela tinha feito. Ela havia casado, queria engravidar, não conseguia engravidar, e ela fez então um voto. Fez um voto para um ídolo, diante de um ídolo, por causa da sua crença na idolatria. Ela fez um voto: me dê um filho e ele será seu. É um voto. Só que ela achava que ela estava fazendo voto para o ídolo, e na realidade a Bíblia diz que por trás dos ídolos estão quem? Demônios, espíritos malignos. A Bíblia é muito clara nisso. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos para você entender que por trás da idolatria estão os espíritos malignos. Agora você vai me perguntar: quais? Diga, quais? Ninguém sabe. Quando uma pessoa vai diante de um ídolo, seja ele qual for, seja o Deus que for, Buda, ou qualquer outro santo, ou entidades espirituais, Exus, estão os ídolos ali. A pessoa não sabe quem é que está por trás, recebendo aquele voto, aquela invocação, aquele pedido, aquela vela. A pessoa não vê, mas ali estão os espíritos. A pergunta é: quais? Pode ser o da perversão sexual, que vai mudar o desejo sexual daquela pessoa, ou fazer aquela pessoa uma prostituto. Pode ser o da bebida alcoólica, pode ser o do vício, que a pessoa vai se tornar viciada em bebida alcoólica logo nos primeiros anos de vida. Cigarro, bebida, drogas. Pode ser o espírito da morte, que a pessoa já vai crescer com o sentimento que vai morrer, ou que tem que se matar, e aí chega num determinado momento da vida dela que ela se mata. Sabe por quê? Lá na infância
ou lá nos primeiros dias de vida, os pais entregaram ela diante do ídolo. Diante do ídolo, achando que estava fazendo o correto. Porém Deus disse o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Nós falamos ontem, Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não o servirás, não o adorarás, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e não farás para ti mais de escultura. Então está muito claro isso na Bíblia. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós não acreditamos no Deus que criou todas as coisas e que inspirou esses homens para escrever. Agora, então a pessoa não sabe que quando ela leva os filhos diante dos ídolos para serem batizados, para serem entregues, ela está entregando para os espíritos. Só que nem ela sabe qual é o espírito que vai receber. Nem ela sabe. Pode ser o da enfermidade, pode ser o da loucura, pode ser o do engano. E aquela criança vai crescer já debaixo da influência daquele espírito maligno que começa a visitar ela nos sonhos, à noite, começa a ter pesadelos, começa a ter perturbações espirituais. E quando ela chega num determinado momento da vida dela, os demônios começam a conectar aquela criança com pessoas que vão levar ela para onde eles querem. E essa mulher, num seminário de libertação, ela lembrou que ela tinha feito um voto diante do ídolo. Uma mulher crente, convertida, já há muitos anos. E ela pôs a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, como que eu nunca tinha lembrado disso na hora dessa ministração. Ela lembrou que ela tinha feito um voto antes de gerar um filho, que se ela recebesse, se ela engravidasse, aquele filho seria daquele ídolo. E ela engravidou. E quem é que engravidou ela? Claro que foi o marido dela. Porque os demônios não têm capacidade de dar vida. Eles só geram morte e destruição. Mas ela engravidou, e aí o espírito começou a reivindicar aquela criança, que logo nos primeiros anos de vida, ele começou a ter desejos sexuais contrários à sua natureza. Criado na igreja. E ele cresceu. E ele se tornou homossexual. Só que quase ninguém sabia disso. Poucas pessoas. E ele continuou na igreja. Mas ela sabia. Ela sabia. Então naquele dia, ela pediu perdão e renunciou o pacto, o voto. Ela pediu perdão e disse: eu que renuncio, eu quebro todo o voto que eu fiz a esse espírito por trás do ídolo, em nome de Jesus. E no final ela veio me procurar depois daquele dia, e ela então falou comigo sobre essa situação. E ela tinha a apostila na sua mão. E ela falou: o que eu faço? Eu falei: bom, primeira coisa é você crer, porque tudo é possível aquele que crê. Segundo, leva a apostila e leva os livros que eu tenho. Na época eu tinha já alguns livros. Leva e ofereça para que ele leia.
Não obrigue, mas ofereça. E aí terminou aquele seminário. 30 dias depois, ela me liga pedindo um acompanhamento, uma ministração em particular. E veio ela, veio o filho e veio o marido. Veio a família. E eu vou resumir, depois você pode ler no livro esse testemunho. Mas o filho disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas naquele dia que a minha mãe foi no seminário, a minha vida começou a mudar. Ele disse: a partir daquele dia que ela foi lá e orou, eu comecei a ter nojo da minha própria vida. E isso é sinal de uma libertação. Esse rapaz já tinha 20 e poucos anos de idade, nunca tinha deixado a barba crescer, embora hoje não quer dizer nada, né? Mas naquela época. E ele falou assim: de lá para cá eu deixei a minha barba crescer, porque eu comecei a ter nojo do meu rosto. Quando ele olhava no espelho, ele via o rosto efeminado. Então ele deixou a barba crescer para mudar a sua aparência. E outra coisa que ele fez, ele pegou todas as suas roupas que eram também efeminadas e jogou tudo fora. E o maior sinal de uma libertação na vida dele que aconteceu foi que ele começou a ter desejo por mulher. Depois de mais de 25 anos de idade, pela primeira vez na vida dele, ele começou a sentir atração por uma mulher. Deu para entender, sim ou não? Como que é o mundo espiritual? E graças a Deus, ele foi liberto. Fiz a libertação com ele naquele dia, e depois você vai ver isso no livro, como que ele foi liberto daquele espírito maligno que acompanhava ele desde a infância. Por isso, essas informações são importantes. Quando você nasceu, qual era a fé que os seus pais tinham? Como que foi o seu nascimento? Aonde eles te levaram nos primeiros dias de vida? O que foi feito com o seu umbigo? O umbigo, normalmente na cultura no Brasil, ele é enterrado, ou ele é amarrado com outros umbigos de outros irmãos, ou ele é guardado. Isso são rituais indígenas. Meu conselho sempre é: se você tem umbigos guardados até hoje dos seus filhos, nesta noite você desfaça disso em nome de Jesus. Que a Bíblia diz que o pó tem que voltar ao pó. Então não tem que guardar pedaço de corpo de ninguém. Deu para entender, sim ou não? Porque é um ritual indígena que tem um propósito. Preste atenção nessas fotos que a gente vai mostrar aqui. Vamos tentar visualizar, para falar um pouco da idolatria, que é muito importante. Nós estamos inseridos nessa cultura de idolatria. Isso aqui é a imagem de um ídolo, supostamente na crença, né? Segurando o menino Jesus. Mas observe como é a face deles. Uma face fechada, uma face irada. Isso aqui estava numa casa em New Jersey, uma família que já guardava isso há 4 gerações. 4 gerações. Feito de madeira, isso é chamado de oratório. E muitas vezes nós temos objetos guardados na nossa casa que a gente não joga fora, porque foi do meu pai, foi do meu avô, meu bisavô, e a gente guarda imagens de ídolos na nossa casa. Preste atenção, essa família, no dia que nós fomos em New Jersey, todos ficaram endemoniados. A mãe, as filhas, eles tinham uma vida destruída, enfermidades, perversão sexual, algo terrível. E o Espírito Santo falou no meu coração que eles tinham objetos em casa
que eram legalidades. A gente expulsava os demônios e eles iam embora. Pode mudar a segunda foto. Observe aí então essa imagem, esse oratório. Pode passar para outra. Agora sim, ela com as portas abertas. Observe aqui que tem supostamente 2 anjos aqui. Um deles é como se um socador de feijão, alguma coisa assim. Essa cruz aqui é uma cruz satânica feita, são 3 braços, né? Se você observar os supostos anjinhos, porque de anjinho não tem nada, eles têm uns chifres saindo na cabeça deles ali, os 2 lados, né? Acho que tem uma outra foto que mostra mais perto. Pode passar. Olha ali, se você observar, eles têm sinais de chifres saindo na testa e com as mãos debaixo de um pano, porque fazendo a magia, né? Ninguém sabe o que eles estão fazendo por baixo do pano. Agora, isso estava numa parede já por muitas gerações, guardado, e aí vem atrás o que tem por trás. Pode passar a outra foto, isso aí aproximando, pode mudar para a próxima aí, olha, isso aí é as costas. A imagem de Lúcifer tocando um atabaque atrás do mesmo oratório, é a mesma caixa. Então isso daí já foi destruído. É claro que nem todos os oratórios você vai encontrar uma imagem de Lúcifer atrás. Porém, espiritualmente é isso aí. Espiritualmente, na frente eles têm uma aparência, por trás eles têm uma outra face. Agora, uma outra foto também, pode anterior, se você tiver anterior a essa. Isso aqui é um batismo de uma criança diante de um ídolo. Lá atrás o ídolo, aqui uma criança sendo batizada. Agora, essa foto foi tirada pelas câmeras. Observe que a foto foi rasgada porque a pessoa ficou assustada com o que ela viu. Porque aqui na frente, esse ser de branco aqui é o espírito maligno que sai na foto. Não era para ter essa pessoa aqui. Se você observar bem, né, o cabelo, ele tem várias faces, né? Em cima do ombro tem uma garra, o cabelo faz uma garra. A orelha é o rosto de um espírito sorrindo, que é o espírito da zombaria, porque os demônios eles andam em legiões. Então, esse aqui é um principado, que quando eles levaram essa criança para ser batizada, o espírito foi lá receber então aquela criança. Isso foi lá nos Estados Unidos, em Nova York, há muitos anos atrás. E interessante porque a pessoa que teve essa foto, ela demorou muito tempo para trazer para mim ver. E o dia que chegou na minha mão, essa criança que já andava, ela parou de andar. Parou de andar e os pais ficaram preocupados que a criança não andava. E aí depois que nós oramos, ela voltou a andar. Porém, aí foi uma entrega direta. Olha a outra foto então, que é a foto só do espírito. Olha, observa aqui a orelha sorrindo. Lá na frente, né, naquele lado está o rosto, nariz pontiagudo para baixo. Um rosto, né, também de um ser muito estranho. Então, isso aí é para você entender. Pode tirar essas fotos. Para a gente entender a seriedade, Deus, quando me deu essa foto, Ele falou para mim: isso é despojo de guerra espiritual, para você mostrar para tantas pessoas que sejam possíveis sobre o que acontece no mundo espiritual. Agora, você imagina, se levar a criança diante dos ídolos, já tem espírito maligno ali, imagina diante de feiticeiros. Imagina então quando se leva uma criança nos benzedores e se paga, entrega o dinheiro, estabelece um pacto também na vida financeira. Então esse momento da vida é necessário que a gente quebre essas maldições. Talvez você nem saiba aonde você foi levado. Talvez seu pai, sua mãe nunca te falaram que você foi levado. Isso não é o problema. Claro, se a gente tem informação,
é melhor para fazer a oração. Mas não quer dizer que a gente não vai orar para quebrar isso. Se porventura a gente for levado em algum lugar, quando nós viemos a este mundo para fazer algum tipo de ritual, algum tipo de pacto. Então, se você observar aí na apostila, eu falo sobre isso na página 19, falo sobre 1 Coríntios 10, versículo 19, 22, fala sobre os demônios que atuam por trás dos ídolos, e falo sobre, na página 20, eu falo sobre benzimentos, simpatias e outros rituais. Então, qualquer tipo de ritual que tenha sido feito no início da vida, é necessário ser quebrado. Se foi levado nesses lugares, ou em seitas religiosas, ou tomar qualquer tipo de banhos dentro de crenças religiosas, isso é necessário ser quebrado. Vestir roupas consagradas aos ídolos ou aos espíritos, é necessário ser quebrado. Eu lembro na Bahia, visitando uma igreja lá na cidade de Guanambi, uma mulher tinha sido levada para ser batizada num centro espírita, logo quando ela nasceu. Porque eles também batizam as crianças. Vestiram ela de uma roupa vermelha, e levaram para ser batizada. E essa mulher então, ela cresceu tendo vários problemas de saúde, várias enfermidades. E quando ela chegou nos seus 35 anos, ela teve um derrame cerebral. Eu cheguei na cidade naquele dia para fazer o seminário, e o apóstolo daquela igreja que me recebia disse: olha, antes de deixar você no hotel, vamos comigo fazer uma visita para uma irmã que teve um derrame. E quando nós chegamos na casa dela, ela com 2 crianças pequenas, e eles começaram a contar como que tinha sido a situação do derrame, e já fazia, eu acredito que umas 3 semanas, e ela não estava andando, uma parte do seu corpo paralisado. E aí o pastor, o apóstolo daquela igreja, foi orar por ela, fez a oração. Eu falei assim: também posso orar? Sim, você pode orar. E aí eu comecei a fazer perguntas antes de orar. O Espírito Santo começou a me dar uma direção, e foi exatamente nesse ponto. Se ela tinha informações do que tinha acontecido quando ela nasceu, e ela não tinha informações. Mas na hora da oração, Deus mostrou para ela que ela tinha sido batizada para o espírito maligno. Então nós oramos ali, quebrando a maldição, ordenamos que todo espírito maligno que estivesse causando aquela doença incurável, que saísse dela em nome de Jesus. E naquela mesma hora, ela começou a ter reações do lado que estava paralisado. A sensibilidade começou a voltar. Eu ministrei naquela cidade 2, 3 dias, fui embora, e depois o apóstolo mandou notícia que ela já tinha voltado a andar e estava se recuperando. Então ali nós entendemos que, por causa do pacto que tinha sido feito num determinado momento da vida dela, o espírito da enfermidade reivindicou. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento, como eu falei, sobre a questão do nascimento, a questão do nome, a questão dos rituais feitos no início da vida. E antes da gente fazer essa oração, nós vamos entrar já na palestra 4, para a gente ganhar tempo. Depois nós vamos fazer apenas uma oração referente a essa libertação. Porque é uma sequência, né? Você tem a sua apostila, você pode ir na palestra 4, na página 23. O que acontece? A gente começa a crescer, e nós começamos por nossa própria vontade, a fazer muitas coisas, a ir em determinados lugares. E às vezes as pessoas perguntam: por onde os espíritos malignos entram? Bom, eles entram pelos nossos sentidos. Então, quando uma pessoa entra, ela pisa num lugar contaminado espiritualmente falando,
Os espíritos malignos vão entrar pelos poros da pele. Eles podem entrar pelos pés, podem entrar pelas mãos, eles podem entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pelo tato, pelo toque. Por isso que quando uma pessoa vai num lugar que tem, que ali é um lugar que se invoca demônios, se invoca espíritos, muitas vezes a pessoa chega lá e já recebe uma baforada de cigarro ou de charuto, porque os demônios vão entrar pelos sentidos. E a pessoa fala assim: eu já frequentei esses lugares, mas eu nunca fiquei incorporado. Fato de não ficar incorporado não quer dizer que o espírito não entrou. Eles entraram, porque você foi num lugar contaminado, você deu abertura pelos seus olhos, você deu abertura pelos seus ouvidos, ouvindo as palavras ditas ali. Você deu abertura quando você fumou ou bebeu com eles, ou comeu as comidas, ou tomou banhos de sangue, ou bebeu sangue daqueles animais. Então os demônios vão entrar pelos nossos sentidos. E aí a pessoa não vê, mas a partir daquele momento que ela entrou naquele lugar, desde criança, adolescente, jovem ou adulto, os espíritos entraram. E aí eles começam a manipular a vida daquela pessoa. Aqui nós falamos sobre o primeiro pecado, que em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a maneira como Satanás se aproximou de Eva através da serpente. Foi através de uma conversa, de um diálogo. E Eva abriu aquela porta, espiritualmente falando, conversando com aquele espírito incorporado numa serpente. Eu costumo dizer que Eva foi a primeira feiticeira na Bíblia, porque o feiticeiro, ele conversa com os espíritos incorporados, sim ou não? Então ela foi uma feiticeira. Ela não só conversou com o espírito incorporado numa cobra, como também depois contaminou o seu marido. Também só tinha ele, né? E são assim que os feiticeiros fazem. Eles conversam com os demônios, eles recebem as mensagens, depois eles vão contaminar outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. O diabo também se aproximou de Jesus através da tentação. Isso é importante a gente entender. Até mesmo Jesus, o diabo chegou para falar, mas Jesus rejeitou através da palavra. Amém? Então não tem como a gente não ser tentado. Não existe como: apóstolo, ora por mim para que eu não sofra tentação. Não existe isso. Para que eu não seja tentado. Não tem como orar assim. Nós estamos num mundo pecaminoso, estamos expostos a tentações que vão vir, baseado naquilo que a gente tem fraqueza, naquilo que a gente já fez. As tentações vão aparecer. A questão é como vai ser a minha reação. E se pecar, o que eu vou fazer depois que eu peco? Se eu vou me arrepender ou se eu vou permanecer cometendo pecado. Então, Jesus foi tentado também. O diabo chegou para conversar com ele, mas Jesus rejeitou pelas 3 vezes, fechando a porta na cara do inimigo. A tentação veio no corpo, a tentação veio na alma e a tentação veio no espírito. Jesus foi tentado nas 3 áreas, das quais todos nós somos tentados. Então nós precisamos entender que os espíritos malignos, eles querem ter acesso à vida das pessoas através dos seus sentidos. Quem está entendendo isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lugares que a gente vai, mesmo depois de convertido, depois de crente, lugares aonde a gente entra,
com quem a gente senta para conversar, quem são as nossas amizades, com quem a gente vai comer, quais as festas que a gente vai participar, porque tudo isso aí pode contaminar nossa alma e nos tirar da presença de Deus. Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Nós precisamos ter o cuidado da nossa vida espiritual. Bom, mas eu estou falando também, hoje, também, referente àquilo que nós já fizemos no passado, que hoje nós vamos renunciar a isso, em nome de Jesus. Mas é importante entendermos que tudo aquilo que a gente, no passado, que nós colocamos no nosso corpo, eu vesti roupa para dançar em boate, roupas sensuais. Eu vesti roupa para folia de reis. Não sei se aqui tem, né? Em Minas tem muito. Eu vesti roupa para participar de uma festa de um santo. Essas roupas específicas, elas, além do corpo, elas vão para a alma, para o espírito. Eu usei colares, eu usei coisas conectadas, tudo isso vai para o espírito, não fica só no corpo. Elas vão para a alma, vão para o espírito, e elas vão prender partes da nossa vida. Roupas de prostituição, roupas para festas folclóricas ou festas de carnaval, tudo isso, todas essas roupas usadas para pecar, elas estão também no nosso corpo espiritual, que a Bíblia diz, e tem um corpo natural e tem um corpo espiritual. Quem está entendendo isso? Sabe quem vê isso? São os espíritos, eles veem isso. Eles têm, as pessoas que são pactuadas, elas têm essa visão espiritual de quem já fez determinadas coisas, e quem já foi em determinados lugares, e já usou determinadas roupas, e colocou determinadas vestes, ou colares, ou pulseiras, para servir aos espíritos. Isso precisa ser tirado do nosso corpo espiritual. Precisa ser tirado, porque vai para o nosso espírito. Pessoas que têm heranças espirituais de feitiçaria, de bruxaria, elas já nascem com as roupas espirituais da feitiçaria e da bruxaria, e desde pequenininho elas já são vistas, conhecidas no mundo espiritual, e é por isso que os vizinhos logo chegam e falam assim: olha, o seu filho tem mediunidade de berço, ele tem que desenvolver, você tem que levar ele para desenvolver. Porque aquela pessoa já sabe quem tem e quem não tem. É o corpo espiritual. As tatuagens que são feitas, elas vão para o corpo espiritual, não é só no físico. Então nós precisamos desligar essas práticas e essas coisas que muitas vezes fazemos, e fazemos porque falta o conhecimento da palavra e conhecimento do que é o mundo espiritual. E muitas vezes nós temos uma vida cristã carregada, uma vida cristã limitada. Uma hora a gente está bem espiritualmente, outra hora não está bem. Uma hora a gente está orando, outra hora a gente está xingando. Uma hora a gente está amando o pastor, outra hora a gente está odiando o pastor. Porque a nossa vida espiritual tem algumas pendências espirituais que precisam ser quebradas para que verdadeiramente sejamos livres. Então nós falamos aqui nessa palestra, se você acompanhar aqui, eu não posso ler todas as coisas, mas a base bíblica está aqui, sobre a questão do nariz, do tocar, das mãos, dos pés, do comer, da palavra. E
há poder nas nossas palavras, para o bem ou para o mal. Amém? Tudo isso nós precisamos desligar e renunciar em nome de Jesus. Outra coisa importante que eu preciso mencionar é a questão dos sentidos e dos pontos de contato. Hoje se torna muito natural as pessoas colocarem piercings, e muitas vezes homens colocarem os brincos e alargadores. Bom, o que acontece no mundo espiritual é que os piercings são colocados em pontos de entrada, pontos chaves. Só para você entender, quando a pessoa coloca um piercing, a mulher coloca um piercing no seu ouvido, ela vai perder a audição espiritual. Os seus ouvidos estarão abertos para a contaminação dos espíritos. Som. Então, cada parte que coloca um piercing, se coloca no nariz, o nosso nariz serve para quê? Cheirar, discernir, discernimento. Então, quando coloca no nariz, a mulher vai perder o discernimento espiritual do que é bom, do que é mal. Na boca, a sua boca estará aprisionada, na língua estará aprisionada. No umbigo representa o início da vida. Então ela está dedicando o seu ventre. Então cada parte, nos órgãos sexuais, cada parte que se coloca um piercing, a pessoa fica aprisionada espiritualmente. Ela não enxerga isso no mundo espiritual, mas ela está presa. Como eu disse, é uma parte da vida dela que está aprisionada. E assim são nos homens, de colocar brincos ou alargadores, significa que ele tem um ponto de contato nos seus ouvidos e representa a escravidão. Alguma parte da vida dele estará debaixo de uma escravidão, uma manipulação espiritual. Então, essas coisas que são chamadas de modas, e se você pesquisar no Google, você vai descobrir aquilo que eu já descobri, que todas essas coisas já vieram de muito tempo atrás dos povos pagãos. Se veio dos pagãos, é porque tem conexão no mundo espiritual. Sim ou não? Sim ou não? E é claro isso. Um judeu, se ele tatuar o seu corpo e morrer em Israel, ele jamais poderá ser enterrado em Israel. Porque a lei de Israel diz que nenhum corpo tatuado pode ser enterrado lá, senão vai contaminar a terra com maldição. E ele mesmo sendo judeu. Então nós precisamos entender que existem leis no mundo espiritual, e que muitas vezes a igreja, de Jesus, de uma certa forma, ela vai abrindo concessões. Não tem problema, está tudo bem, a modernidade, e aí os demônios vêm por trás disso, causando destruição. Agora, nós precisamos entender isso, que assim como temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual, e é exatamente nessa área que nós precisamos dessa libertação, daquilo que nós nos envolvemos, das práticas que fizemos com o nosso corpo, em todas as áreas. Quem está entendendo, diga amém. Então muitas pessoas que nós ministramos, nós vamos fazer isso hoje, nós falamos agora em nome de Jesus, nós vamos retirar essas roupas espirituais, e a pessoa tem a visão de Deus tirando a roupa espiritual que ela tinha, daquilo que ela recebeu, talvez por herança, ou daquilo que ela se envolveu durante a vida dela, tirando a roupa da bruxaria, da feitiçaria, e a pessoa chega até a visão, vendo as roupas de feiticeiro sendo tiradas do corpo dela, sendo que ela nunca foi um feiticeiro,
Mas ela tinha uma herança. Ela tinha uma herança. Ela teve envolvimentos. Ela visitou lugares de feitiçaria e recebeu essas roupas. Então nós precisamos entender que esses envolvimentos durante a vida muitas vezes comprometem áreas. E também nós já vimos pessoas que tiveram visões de Deus lhes dando novas vestes, lavadas no sangue de Jesus. Amém? Então, esses envolvimentos durante a vida, aonde você foi? O que você fez? Quando você foi lá? O que você bebeu? O que você comeu? Você falou com os espíritos? Você fez consultas? Você foi na cartomante? Você deu a sua mão? Uma mulher que eu ministrei uma vez, depois de fazer todo o mapeamento espiritual daquela mulher, não achava nada. Ela nunca tinha ido em nenhum lugar. O único lugar que ela foi numa cigana. E ela deu a mão. E ela não queria ir. Mas a avó dela falou assim: não, vamos, você vai só me acompanhar. Você só vai me acompanhar. E quando chegou lá, a cigana pegou na mão dela e fez a leitura. E naquele momento, a maldição de cigano entrou na vida daquela mulher. Qual é a maldição de cigano? É a maldição da perversão sexual, é a maldição de não ser feliz no casamento, é a maldição de perdas, a maldição de engano, de mentira, a maldição de dívidas financeiras. Então, essas coisas, é importante a gente tentar lembrar e falar: peraí, aonde eu fui? Por que eu fui? O que me levou lá? O que eu fiz? Mandou eu fazer? Eu fiz o que eles mandaram eu fazer? Tudo isso é importante quando se trata de libertação. Uma vez lá no começo do ministério, eu falo esse testemunho em um dos livros aqui, o livro Qual é o Teu Nome, que eu recomendo que você leia. Eu recomendo que você leia todos os livros para ampliar a sua visão e a sua libertação. E lá em Poços de Caldas eu estava começando a fazer libertação, aprendendo muitas coisas, e eu orava sempre: Senhor, me ensina. Eu quero não apenas ouvir ou ler que alguém fez, eu quero também ter a experiência. Então eu estava buscando isso. Eu já era auxiliar na igreja, eu já fazia libertação com as pessoas, mas eu estava aprendendo. E um dia uma mulher veio na igreja toda atormentada, cheia de demônios, com um filho nas drogas, filha na prostituição, ela cheia de doenças e cigarro, fumava 2 maços de cigarro por dia, quase não comia. E ela disse: minha vida não tem mais sentido. Eu falei: nós vamos orar pela sua libertação. Era culto de libertação. E eu comecei a orar por ela. Eu falei: em nome de Jesus, esses demônios que estão agindo na vida dela vão sair hoje. E quando eu dei o comando, eles manifestaram. E eles com muita ira diziam: ela é minha. E toda a família. Estamos matando ela. Estava mesmo. Fumando 2 maços de cigarro por dia. Cheia de doença. E aí eu comecei a fazer a libertação. Falei: em nome de Jesus, me fala como que você entrou na vida dela. Porque algumas vezes a gente tem que tirar essa informação dos próprios espíritos, porque nem a pessoa sabe. Por quê? Algumas situações nem a pessoa sabe por que os demônios estão ali. Qual foi a legalidade? Quem deu o direito de entrada? Eu perguntei exatamente isso. Como que vocês entraram na vida dela? E eles disseram que tinham recebido um trabalho de feitiçaria. E aí eu continuei: quem é que fez o trabalho? E eles disseram
que era uma pessoa que estava na igreja. E como eu estava aprendendo a fazer libertação, ficou na minha mente, né? Será que é um feiticeiro aqui dentro da igreja, escondido? Será que é um satanista que está aqui na igreja? Fiquei pensando. Eu não sabia. Falei, mas qual é o nome dele? E aí o Espírito disse que o nome dele era José Benedito. Agora você imagina, numa igreja de quase 2.000 pessoas em Minas Gerais, quantos José Benedito tem, né? É o que mais tem, é José e Maria. Falei, fala quem é. Me dá um detalhe de quem é essa pessoa. E aí o Espírito falou que era um dos diáconos da igreja. Já diminuiu, tinha 200 diáconos. Mas eu apertei mais, e aí ele falou que era um dos nossos intercessores. Eu tinha 30, nós tínhamos 30 intercessores. E dos 30 intercessores, 2 eram José Benedito. Já diminuiu. Um era alto e forte, o outro era baixinho e magro. Pensei, tomara que seja o pequeno. Vai dar menos trabalho, né? E era o pequeno. Graças a Deus. E ele estava na igreja, lá atrás. Eu saí, falei, fica amarrado aqui. Amarrei o Espírito, falei, em nome de Jesus, você fica amarrado, não saia. E falei para os diáconos, ninguém expulsa. Amarrei os diáconos também, porque senão eles iam expulsar, ia dar mais trabalho para mim, ia ter que orar de novo, mandar o Espírito voltar, né? Então eu falei para os irmãos, falei, olha, ninguém ora por ela, eu estou fazendo a libertação. E ela ficou ali na frente, e eu fui atrás do irmão José Benedito, que eu não sabia se era feiticeiro ou se era crente. Eu cheguei perto dele, falei, ô irmão José, tudo bem? Ô pastor, tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? De água, café? Eu falei, não, eu preciso falar com você. Falei, você alguma vez foi num lugar, você se envolveu com o espiritismo? Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não, Deus me livre, já sou crente há 10 anos. Só que lá na frente o Espírito disse que fazia 20 anos que o trabalho tinha sido feito. Agora, você veja, o demônio estava mentindo? Eu não sabia se o Espírito estava mentindo ou se o irmão José estava mentindo. Então, eu tinha que ter sabedoria ali. Não podia acusar o irmão de feiticeiro. E também não podia descartar que ele fosse alguém escondido, né? Sim ou não? Ele podia ser alguém escondido, infiltrado na igreja para contaminar as pessoas. Falei, irmão José, me fala uma coisa. O senhor nunca foi nesses lugares? Não. O senhor nunca fez nada? Aí falou, o senhor falando, eu estou lembrando que uma vez, há muito tempo atrás, eu era jovem, eu ia num forró lá, num baile, e eu comecei a gostar de uma moça, de uma menina. Eu era moleque, eu tinha lá os meus 16 anos de idade. Comecei a gostar dela, paquerar ela, só que ela não queria saber de mim. Um colega meu falou assim, ô Zé, larga a mão de ser bobo, Zé, vai lá no Tonhão lá, na fazenda, ele faz um trabalho e ela vai apaixonar por você. Eu falei, irmão Zé, e aí, você foi nesse lugar? Falou, pastor, morrendo de medo, eu fui lá no Tonhão e falei com ele, e ele falou, ó, pega essas coisas aqui, pega esses trem, como diz o mineiro, e vai na encruzilhada, sexta-feira, meia-noite, e coloca lá seu nome, nome dela. Eu não vou dar a receita para ninguém ser tentado a fazer um negócio desse, que vai dar problema, não é? E aí eu falei, irmão Zé, você foi, preste atenção, uma coisa é falar, vai fazer,
outra coisa é fazer. Falei, você foi? Ele falou, pastor, morrendo de medo. Na sexta-feira eu fui lá e coloquei aqueles trem lá e ó, fui embora, deitei o cabelo, saí correndo. Falei, e aí? Você namorou com ela? Você casou com ela? Você teve relação sexual com ela? Ele disse, uai, pastor, uai, né? Como diz o mineiro, uai. O senhor sabe que depois eu mudei de fazenda, fui trabalhar em outro lugar, e eu esqueci dela, nunca mais eu vi. Eu falei, então, vem aqui comigo. Aí eu trouxe ele, no canto da igreja assim, e ela estava bem ali no meio. Falei, olha lá, irmão Zé. Aí ele abaixou assim. Pastor, é ela. Mas tá feia, hein? Você imagina, 20 anos. E a mulher endemoniada ainda. Hã? Pois é. Mas aí deu. Da pior maneira possível. Por quê? Quando ele viu ela, que ele recordou, porque eu não falei nada para ele, que o Espírito falou, porque o demônio já tinha entregado a ele. Não falei nada para ele. Então quando ele olhou e falou assim, é ela, é ela. Aí ele falou, por que ela está daquele jeito? Eu falei, ela está daquele jeito por tua causa. Os demônios que estão na vida dela é porque você fez o trabalho na encruzilhada. E ele começou a chorar, porque ele era crente, ele era convertido, mas ele tinha esquecido daquilo, ele tinha deixado aquilo para trás, mas no mundo espiritual estava ligado. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? E aí ele começou a chorar e pedir perdão. Falou, o que eu faço? Eu disse, renuncie o trabalho que você fez. Aí ele falou, eu renuncio, em nome de Jesus eu renuncio. E chorava, e dizia, deixa eu ir pedir perdão para ela. Eu disse, eu acho que ela vai te matar, porque irmãos, acabou com a vida dela. E a vida dele também, porque ele, nem ele conseguiu casar. A vida dele ficou presa. Um homem de 35, 36 anos não era casado, porque ficou amarrado lá. Quando a pessoa vai fazer o trabalho da feitiçaria para namorar alguém ou para casar com alguém, o trabalho é assim: se não for meu, não será de ninguém. É o pacto. Então ele também estava preso, ele não era de ninguém. Ela gerou filhos, mas sem ter marido. E aí, depois que ele pediu perdão e renunciou, que ele saiu, eu voltei. Quando eu cheguei perto, o Espírito falou assim: deixa eu ir embora. Falei, como é que é? E ele falou mais alto: deixa eu ir embora. Falei, por quê? Ele disse, porque aqui não tem mais nada que me pertence. O pacto estava quebrado. E eu falei, não, você não vai sair desse jeito. Eu já sabia fazer a libertação. Eu falei, primeiro você vai soltar a saúde dela, vai tirar o cigarro, vai tirar as doenças, vai tirar a droga dos filhos, vai tirar a perversão da filha que se tornou prostituta, saiu de casa. Depois que eu dei todos os comandos que precisava dar, aí sim eu falei, agora em nome de Jesus, sai. Saiu. E ela voltou. Ela disse, o que aconteceu? Eu falei, Jesus começou a te libertar. Ela não tinha escutado nada. Ela tinha realmente ficado possuída. Falei, você precisa continuar vindo na igreja. E eu
Fiz questão de acompanhar a libertação dela, porque eu tinha começado a fazer a libertação. Então, toda semana no culto de libertação, eu estava vendo como é que ela estava. E aí passou mais um tempo depois daquela libertação, ela chegou a manifestar outras vezes, e outras vezes nós mandamos embora sem nenhuma dificuldade. Depois de um tempo, ela chegou e disse assim: o meu filho parou com as drogas, e a minha filha voltou para casa. E passou alguns meses, 6 meses para frente, 7 meses para frente, toda a família foi batizada nas águas, para a glória do nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. E essa libertação me trouxe um ensinamento muito grande, de que a gente precisa sim lembrar de coisas que nós fizemos no passado, para renunciar, para quebrar esses vínculos espirituais, pactos no mundo espiritual que fizemos de forma específica. Quem está entendendo isso? Porque o mundo espiritual não esquece. Ah, mas eu sou nova criatura. Amém. Você nasceu de novo? Amém, glória a Deus. Mas os pactos, eles precisam ser quebrados de forma específica. Não se quebra sozinho. Nós precisamos desligar isso do que nós fizemos. Isso se chama processo de libertação, que cada um de nós passamos e estamos em um nível. Eu lembro de uma mulher, que eu também falo nesses livros, que era feiticeira, pactuada com 36 entidades, na cidade de Caldas, no sul de Minas. Ela se converteu. Eu tinha todos os nomes dos demônios, um por um, que ela tinha feito pacto. Ah, como eu queria que eles manifestassem, para pisar na cabeça deles. Nenhum manifestou. Sabe por quê? Ela renunciou cada um deles e tudo que ela fez. 36 entidades, 36 chefes, e não veio nenhum, porque ela renunciou, ela se converteu. Agora, se ela vai para uma igreja, pastores, que não faz libertação, os espíritos, de tempos em tempos, eles se manifestam. E até começa a se apresentar como se fosse o Espírito Santo. Porque eles também oram em línguas. Eles também dão visões. Eles também dão profecias. Por isso a importância da libertação. A conversão é uma coisa. Aceitou Jesus? Glória a Deus. Pode ser feiticeiro, pode ser satanista, pode ser bruxo, pode ser de qualquer seita religiosa. Se converteu, glória a Deus. Porém, precisa passar pelo processo de libertação. E quanto mais a pessoa se envolveu, mais o processo vai ser demorado. Mas que muitas vezes isso não acontece. A pessoa aceita Jesus num dia, no outro dia já está até cantando e pregando na igreja, sem passar por nenhum processo de libertação, sendo que a pessoa se envolveu com tanto de demônios. Sim ou não? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Deu para entender? Outro dia uma pessoa aí se suicidou. Diz que ele era satanista e se converteu. Conhece? Sabe quem é? Para mim nunca ele deixou de ser um satanista. Mas as pessoas têm mais facilidade de ouvir essas pessoas, de seguir essas pessoas através da internet,
do que ouvir pessoas que têm experiência na área de libertação. É muito complicado isso, porque eu não posso dar poder ao inimigo além daquilo que ele já tem. Nós cantamos hoje que o nosso Deus é poderoso, é acima de todo nome. Yeshua, Ele que eu preciso exaltar acima de todo nome. Amém? Agora. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.